Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Dando continuidade ao assunto sobre a apostasia, neste vídeo veremos mais informações importantes sobre este assunto. Mas além de mostrar as simbologias do templo e das denominações, eu quero falar sobre alguns fatos sobre essa apostasia. Pois ainda há pessoas que dizem que essas simbologias na arquitetura dos templos e na logomarca das denominações são pura bobagens. De forma alguma, precisamos analisar o contexto dessas simbologias. E é óbvio que os primeiros missionários protestantes receberam a ajuda dos maçons, e os templos foram inspirados nas simbologias iluministas. E estas marcas ficaram registradas, e é possível comprovar através das pesquisas históricas, pois a história revela que os primeiros missionários protestantes receberam a ajuda dos maçons. Um livro bom sobre este assunto é o livro chamado Centelha em Restolho Seco, de Beth Antunes de Oliveira. Mas vejamos a fala de um maçom que eu separei sobre este assunto, para que fique mais clara essa questão, e depois seguiremos com as referências subliminares expressas nesses templos. Me chamo Rodrigo Menezes, mestre maçom filiado ao Grande Oriente do Paraná, e hoje vamos falar sobre a relação entre os protestantes, batistas e a maçonaria no Brasil. Qual a relação desses movimentos religiosos em sua chegada por aqui e onde a maçonaria se relaciona. No final das contas, nós somos os culpados, ou melhor, os facilitadores dessa chegada, coisa que muita gente não sabe. Um dos pontos iniciais, o primeiro, e é segundo o historiador Martin Dreher, um pastor luterano, professor e historiador nacional, aconteceu em 1863, quando, influenciado por maçons, foi realizada a aprovação da legalização do matrimônio não católico, quer dizer, o início da separação Estado e Igreja. Esse texto se encontra no próprio site da Igreja Metodista. Tá? Vocês vão ver o link aqui embaixo e está a imagem aqui do lado de vocês do decreto número 3069, de 17 de abril de 1863. O segundo ponto importante foi a fundação do jornal Imprensa Evangélica, em 1864, pelo pioneiro presbiteriano Ashbel Graham Simonton. No mesmo link, comentado anteriormente, informa que a maçonaria viabilizou a criação da imprensa evangélica, mas em um artigo chamado Os Jornais Evangélicos e a Formação da Mentalidade Protestante no Brasil, de Armando Araújo Silvestre, mostra que Simonton fundou o jornal. Vocês têm a imagem aqui do lado. Sobre esse assunto, eu vou ler a tradução do Handbook of Freemasonry, ou livro de mão da maçonaria, do Johannes Augustin Maria Snoeck, mais conhecido entre nós como Johann Snoeck. Abre aspas, o Brasil nos dá outro exemplo. O crescimento do presbiterianismo e protestantismo brasileiro foi paralelamente acompanhado pela ideia liberal. Foi no seio das lojas maçônicas que protestantes americanos encontraram pessoas dispostas a ajudarem a fundamentar as congregações presbiterianas e metodistas. O primeiro missionário presbiteriano foi o reverendo Ashbel Graham Simonton, de 1833, faleceu em 1867, que chegou ao Brasil em 1859 e encontrou em São Paulo cerca de 700 protestantes. Ele supervisionou a organização formal da primeira congregação, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, e depois de negociar com uma loja maçônica, os presbiterianos foram convidados a se encontrar em seu auditório. Mais tarde, os maçons também ajudaram a criar igrejas calvinistas. Entre 1873 e 1875, o Brasil encontrou-se dividido por uma profunda crise entre a Igreja Católica Romana e a monarquia. Alguns sacerdotes liberais deixaram a Igreja Católica Romana para se tornarem protestantes. Já em 1871, é instalada a primeira Igreja Batista em Santa Bárbara do Oeste. Para mais informações sobre essas datas, esse livro é bem interessante, A Centelha em Restolho Seco. Está aqui a imagem dele, de Beth Antunes de Oliveira, mostra as datas e personalidades importantes do período. É fundada a Washington Lodge, onde pelo menos 5 de seus membros fundaram a primeira Igreja Batista de Santa Bárbara. Em 1880, é sagrado o primeiro pastor batista brasileiro em Santa Bárbara do Oeste, o Antônio Teixeira Buquerque, e o melhor, dentro de uma loja maçônica.
Essa informação consta no trabalho de Davi Roberto Bandeira da Silva, pesquisador do Programa de Estudo de Administração Brasileira, ABRAS, da Fundação Getúlio Vargas. Em 1894, Salomão Luiz Ginzburg funda a loja Auxílio e Virtude e 25 dias depois, uma igreja da primeira igreja batista na mesma cidade. Ginzburg ainda constrói o primeiro templo batista no Brasil. Ele tira do chão o templo, com a ajuda financeira de seus irmãos da maçonaria. Essa informação ela consta na própria bibliografia de Ginzburg, esse livro aqui do lado, Um Judeu Errante no Brasil. O site da Igreja Metodista apresenta a história como ela deve ser contada. Mostra que o protestantismo tem início de sua história muito amarrada com a maçonaria em nosso país. As vertentes maçônicas sempre reafirmaram um de seus preceitos de que a maçonaria não é religião, mas o maçom deve ser um homem de fé. Então, religião e maçonaria sempre caminharam juntos, por caminhos próprios, e muitas vezes se cruzando e voltando aos seus rumos. Agora vamos analisar mais algumas simbologias nos templos e nas denominações, pois essas simbologias e marcas não são apenas do passado, hoje em dia estão cada vez mais fortes. Alguém comentou em algum dos meus vídeos para mim voltar a falar das igrejas pretas, os templos que são pintados de negro. E eu até pensei que essa moda já tinha acabado, mas pelo que me enviaram ainda não. Me enviaram também as imagens dessa denominação chamada Bola de Neve, e me disseram que o estilo dessas denominações lembra bastante o cubo negro. Se sabe que o cubo negro é também chamado de cubo de Saturno. E uma coisa interessante é que a logomarca dessa denominação tem realmente a aparência do planeta Saturno. Veja, um círculo e as letras como se fosse um traço, lembrando o planeta Saturno. Há muitas denominações que ainda estão pintando as suas igrejas de negro, e isso nos traz algumas referências muito importantes, até mesmo porque esses templos terminam adquirindo uma aparência de boate ou casa de show, e não mais de templos. São as chamadas Black Church, e colocam também jogo de iluminação neon, que termina lembrando bastante as boates, casa de shows e baladas. Esse estilo foi seguido por várias denominações, entre elas uma muito conhecida que é a Batista da Lagoinha, que de longa data usa bastante simbologias estranhas e subliminares na logomarca e também em seus templos. Tem algumas simbologias fálicas bastante nítidas. E outra coisa também que devemos analisar são as representações da pombinha do Espírito Santo. Geralmente essas pombas, elas têm aparência triangular e na maioria das vezes elas estão de ponta cabeça, que tem uma relação oculta com a pomba da Otto, aquela seita secreta e iniciática do Aleister Crowley. Essa pombinha, ela nada tem a ver com o Espírito Santo, mas é uma simbologia oculta para falar dos mistérios iniciáticos e fálicos. Há também muitas pessoas me pedindo para analisar várias denominações. Aos poucos eu vou trazendo aqui alguma referência. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.